Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig. Na Revista Espírita, capítulo 18, o zoável Jacob. E a última parte desse texto. Passado o primeiro momento de surpresa, os adversários obstinados de toda coisa nova que contraria as suas ideias, por um instante atordoados pela violência da irrupção, tomaram coragem, sobretudo, quando viram que o zoável era paciente e de um humor pacífico. Começaram um ataque e desfecharam contra ele uma carga de fundo com as armas habituais, dos que não têm boas razões para opor, a troça e a calúnia exacerbada. Mas a sua polêmica acrimoniosa desencadeia a cólera e um embaraço evidente, e seus argumentos, que na maior parte assentam em falso e sobre alegações notoriamente inexatas, não são daqueles que convencem porque se refutam por si mesmos. Seja como for, não se trata aqui de uma questão de pessoa, que o Sr. Jacob sucumba na luta, ou não. É uma questão de princípios que está em jogo, que é colocada como uma imensa repercussão e que seguirá o seu curso. Ela traz à memória inumeráveis fatos do mesmo gênero que a história menciona e que se multiplicam em nossos dias. Se é uma verdade, ela não está encarnada num homem e nada poderia asfixiá-la. A própria violência dos ataques prova que temem que seja uma verdade. Nessa circunstância, os que testemunham menos surpresa e menos se emocionam são os espíritas, porque essa espécie de fatos nada tem de que eles não se deem conta perfeitamente. Conhecendo a causa, eles não se admiram dos efeitos, quanto aqueles que não conhecem nem a causa do fenômeno, nem a lei que os rege, naturalmente se perguntam se é uma ilusão ou uma realidade. Se o Sr. Jacob é um charlatão, se ele realmente cura todas as moléstias, se ele é dotado de um poder sobrenatural e de quem ele o aure. Se voltamos aos tempos dos milagres, vendo a multidão que o cerca e o segue, como outrora a que seguia Jesus na Galileia, alguns chegam a perguntar se ele não seria o Cristo reencarnado, ao passo que outros pretendem que sua faculdade seja um presente do diabo. Há muito tempo, todas essas questões estão resolvidas para os espíritas, que têm a sua solução nos princípios da doutrina. Não obstante, como daí podem sair vários ensinamentos importantes. Nós os examinaremos num próximo artigo, do qual igualmente destacaremos a inconsequência de certas críticas. Então, para os espíritas, todas as críticas que o Sr. Jacob teve, não tem novidade nenhuma, porque desde que surgiram as primeiras comunicações, todas elas eram tidas pelas pessoas como se fosse algo do diabo, algo sobrenatural, extraordinário. Para os espíritas que estudam, que entendem que as comunicações são naturais e que, como eu falei, o telefone toca de lá para cá e a gente atende, para os espíritas não tem nada de espantoso diante do que estava acontecendo. Mas para as pessoas que não entendem, que não estudam, que não procuram ampliar a sua mente e o seu conhecimento, para elas era motivo de sarcasmo, de piada, de maledicência, Então a gente sabe que de tempos em tempos vão aparecer pessoas que vão ser até julgadas pelas leis para saber se de fato elas estão exercendo aquela, não é função, bem dizer, mas é aquele momento ali do seu trabalho mediúnico, se aquele trabalho é sério ou não. De tempos em tempos vai aparecer alguns aí que vão sofrer esses ataques, principalmente quando eles acabam se destacando. Então, Chico Xavier, como eu já falei nos outros vídeos, Chico Xavier não foi diferente. A gente fala do Chico, a gente só pensa na mansuetude dele, aquela paciência, aquela vozinha branda, tranquila, Ninguém imagina um Chico bravo, altivo, que fale em gíria, alguma coisa assim. A gente pensa numa pessoa super calminha, Se Chico passou pelo que passou, se Jesus passou pelo que passou, vocês acham que o espírita que vem e fala com a espiritualidade
que cura, que ajuda no tratamento de pessoas, você acha que eles não vão ser perseguidos também? Claro que vão. Então, para nós espíritas, não é novidade um espírita ser privado das suas atividades, de ser questionado. Para nós, não tem novidade nenhuma nisso, né? Mas para os outros vai ser sempre um momento de espetáculo, né? Você passar na televisão lá, nos meios de comunicação, que tal médium está fazendo cura, para os espíritas é mais um que está fazendo cura. Para os que não são espíritas, o cara é do diabo, o cara é charlatão, né? O cara quer se aparecer, vai sempre ter, né? Os dois lados, os que acreditam e os que não acreditam, os que são bons e os que são ruins, os que querem e os que não querem. A nossa história todinha foi assim e vai continuar sendo, até o dia que a gente evoluir de verdade e entender que a coisa mais natural do mundo é você ter esse acesso aos que desencarnaram, porque afinal de contas você também vai desencarnar, porque afinal de contas você é tão espírito quanto o que está lá do outro lado no plano espiritual, que a Terra é o local onde nós estamos, mas nós não somos daqui, nós somos do plano espiritual, nós somos espíritos, estamos na carne, porque é necessário, porque vai chegar também um dia que a gente não vai precisar mais encarnar. A carne faz parte dos planetas de prova e expiação, e até os de regeneração, pelo que eu estou estudando, parece que sim, a gente ainda vai ter que continuar na carne. Não é que o sofrimento todo vai extirpar no planeta de regeneração, mas vai haver bem menos sofrimento, as provas vão ser bem menores. Então nós temos essa evolução, nós temos esse entendimento, que enquanto a gente ainda tiver o atraso moral, a gente não vai entender essas comunicações como elas funcionam de verdade. A gente vai ouvir dizer, a gente vai ver e não vai acreditar. A gente só vai passar a acreditar no momento em que a gente for mais trabalhado em nós o espírito do que a carne. Nós somos muito materialistas ainda. Tudo que foge da matéria ainda foge do nosso conhecimento. A gente não tem a certeza. Tudo a gente precisa ter certeza. A ciência tem que provar. E graças a Deus a doutrina espírita ainda tem essa parte da ciência. Mas se todos fizerem que nem eu, não estudar a parte da ciência, a gente só entende a parte moral. Eu, pelo menos, consigo compreender bastante a parte moral, mas não consigo entender e compreender a parte científica. Eu ainda estou bem atrasada para isso. Se os espíritas não forem nas bases do espiritismo, que um completa o outro, a filosofia, a ciência e a religião, a gente fica meio perdido às vezes também para poder passar aquilo que a gente não entende ainda, né? Então a gente consegue perceber o atraso que as pessoas ainda têm, os encarnados, devido à falta de conhecimento. Tudo que falta ao nosso conhecimento se torna pré-julgamento, né? A gente já vai julgando sem nem saber se é ou não é, se é verdade, se é mentira, se é bom, se é ruim. Então que a gente aprenda, né, que essas coisas vão acontecer sempre, de tempos em tempos. Vai aparecer charlatão no meio também, faz parte. A gente só tem que estudar para descobrir quem é e quem não, para a gente não ir no embalo dos que estão aí só fazendo brincadeirinha com a espiritualidade, né?